estamos aqui com o Mohamed Habib, que é pró-reitor de extensão da Universidade de Campinas e é também o vice-presidente do Instituto de Cultura Árabe. E estamos aqui no estúdio do Centro de Imprensa e Redação Escola do Alboré. Então temos a Raquel, temos o Matheus, a Camila, o Demétrio, o Germano e eu, Sérgio. Estamos aqui começando essa conversa que vai chegar a muita gente, através exatamente desses meios que viemos construindo aqui no Brasil ao longo dessas 3, 4 décadas. E hoje, a caminho daqui, quando você falava antes da existência do Twitter e do celular, na época da sua juventude, um dos trabalhos que vocês fizeram contra o que era a ditadura do Nasser e depois do Sadat, vocês inventaram, tinha uma central que criava piadas para que me conta como é que era essa central de piadas e porque, se era isso mesmo, era uma coisa feita de propósito. O povo egípcio, de um modo geral, ele é um povo conhecido e reconhecido por um povo de piadas. Então, provavelmente o país que mais conta piadas do planeta seja o Egito, né? Porque é a ferramenta para tudo. Então, qualquer coisa, ele resolve através da piada, né? E em épocas de opressão, onde você precisa atingir a população, onde você precisa enviar mensagens curtas e rápidas e eficientes, pela cultura do egípcio, a piada é o melhor instrumento, né? Então, na época, quando não se permitia nenhuma liberdade, e a ditadura do Sadat foi muito brava realmente, mesmo do Nasser, né? Aquilo que nós estávamos falando antes de entrar aqui, governos socialistas no Oriente Médio, que era a época do Nasser, diferentemente do Sadat e do Mubarak depois, né? Mas na época do Nasser, governo socialista, anti-imperialista, dava a todos nós uma grande alegria de estarmos juntos com ele na luta contra o imperialismo. No entanto, internamente falando, né, era um sistema de ditadura, de partido único, sem liberdade de expressão, sem liberdade de formação de partidos, sem liberdade de sindicatos livres, enfim, né? Então, a única válvula de escape que os movimentos populares tinham era o palco, né, da piada e do teatro, né? Então, aproveitava-se da cultura popular. Então, formávamos nos movimentos estudantis centros de pulverização das piadas recebidas, mas também nós tivemos sempre, na época, jovens no movimento estudantil que têm o dom da criação eram da centros piada. de elaboração, de produção. Exatamente. Então, esses meninos eram muito aproveitados, né, para pegar do dom deles a piada, um texto de poesia, um texto de música, né, e distribuir isso. E era boca a boca. Não tinha. Você lembra de alguma piada? Lembro de algumas, mas vamos lá, pegando o cenário de hoje, por exemplo, de Líbia, o Egito, não é novo esse cenário é bem antigo, né? Então, a opressão egípcia trabalhava sempre para reduzir a qualidade de vida da população, acreditava a ditadura egípcia que, através da fome, você domina a população, esqueceram que há um certo limite, depois disso explode, né? E enquanto que na Líbia, né, a opressão não era através da barriga, mas sim através da mente. Então, não tinha liberdade de expressão, não tinha democracia, era uma opressão política na Líbia, né? Então, não tinha liberdade, né? Então, a piada disse, já antiga essa piada, inclusive, porque a situação perpetuou por décadas. A piada disse que um cachorro fugindo da Líbia, indo para o Egito, e outro cachorro egípcio fugindo do Egito, indo para a Líbia. Coincidentemente, cruzaram, né, numa cidade chamada Salum, que é a linha da divisa entre o Egito e a Líbia. Dois cachorros, um líbio e um egípcio, se cruzaram. Aí o líbio, né, o cachorro líbio, vendo o cachorro egípcio entrando, né, atravessando a linha de divisa,
correndo assim com entusiasmo, entrando na Líbia, segurou. Cara, o que é isso? Você é de onde? Eu sou cachorro egípcio. Mas para onde você está indo? Estou indo para a Líbia. Cara, você é louco, para quê? Ah, quero comer carne, quero comer, quero carne. Nem que seja um osso. Nem que seja osso, eu preciso. E você quem é? Não, eu sou um cachorro líbio, né? E estou fugindo, indo para o Egito. Mas tá doido. Para que você quer ir para o Egito? Porque eu quero latir. Só latir. Né? Então, isso explica exatamente a situação dos dois povos através de uma piada. Né? Mas não tinha nenhuma piada em cima do Nasser, assim, para tirar sarro do Nasser? Tinha. O Nasser, como nós falamos, era um líder socialista, nacionalista, desenvolvimentista, anti-imperialista, enfim, tudo isso, né? Mas não havia democracia interna, um regime opressor, tal. E o Nasser chegou numa época dizendo que ele não sabia da opressão. Que opressão? Que isso? O meu povo vive muito bem. Igualzinho o Gaddafi, né? Anda dizendo até hoje que o povo dele adora ele. Muito bem. Então, a piada disse que o Nasser pegou o vice dele e se vestiram de roupas assim de disfarce e tal, para ninguém reconhecer eles, para entrar no povão, para sentir, né, de perto como a população egípcia respeita ou gosta ou considera o presidente da República. Tá bom, vamos lá. Entraram lá, colocaram roupas de caipiras, tal coisa assim, entraram num bairro bastante pobre, bastante popular, e resolveram então entrar naquele cinema bem pobre, naquele bairro pobre. E naquela época, né, antes de aparecer o filme, que você entrou lá para assistir, sempre tem o comercial do governo, propaganda do governo, mensagem do governo. Então aparece o Nasser abrindo, inaugurando um projeto assim assado, recebendo o fulano de tal, conversando com... Enfim, voz e imagem. Tal. Andando em carro conversível. Andando com carros abertos nas avenidas, aí o povo aplaudindo, aquela coisa toda tal. Então colocaram aquele comercial e logo que apareceu o Nasser enchendo a tela do cinema em cima de um carro desses, o povão tudo do cinema, mas todo mundo, uau! E começaram a bater palma e gritar, tal, né? Em respeito ao presidente. Obviamente os dois homens não bateram palma, porque são eles próprios que estão sentados lá, não bateram palma, esqueceram de bater palma. Aí o Nasser olhou para ele: rapaz, mas você está vendo como o povo adora a gente? Está vendo como estamos bem com o povo? Aí, sem completar essa frase, os caras lá de trás, né, desceram o pau na cabeça dos dois, batendo: bate palma, seu desgraçado, o cinema está cheio do serviço de inteligência. Então esse mostra claramente, né? Quando não tem celular, Twitter, exatamente, não tem negócio de MSN, não tem internet, o povo arruma um jeito. Tem essas ferramentas que funcionam perfeitamente. Que nem resfriado, bem. O cara vai pegando, não sabe vai de quê. Pegando pelo contágio. Quer dizer que vocês, então, os jovens universitários montaram, era uma central de boatos. Não boatos, mas de criatividades, de alegrias, de piadas, de peças de teatro. Nós fazemos muita coisa boa na época. E você vê na situação atual, você vê prova viva disso, né? Com charge, caricatura, o tempo todo. E o Magid falando que os ativistas, a idade, quando ele falou a idade da liderança dos ativistas, todo mundo que ficou impressionadíssimo. Mas vamos pegar aqui porque essa árvore tem raiz, né? O Magid falou das coisas que estão acontecendo hoje, nós já vamos chegar lá, mas essa história profunda do povo egípcio, nós estamos falando de um povo que tem quantos mil anos? De história registrada, há mais de 6.000 anos registrados. Agora, antes disso, como não existia escrita, nem Twitter, então não tinha como registrar. Então, mas tem muita coisa transmitida de geração por geração, né? Mas de registros tem mais de 6.000 anos. Agora, você foi ser professor universitário aos 22 anos de idade. Exatamente, foi. E aí ficou na universidade até os 30.
Até os 30 anos. O que você fez aí dos 22 aos 30 que os caras chegaram para você e disseram, ou você some ou a gente some com você? Então, O que você fazia? Eu nasci no dia 25 de janeiro de 42. Então pronto, a partir daí. Esse foi o grande presente. Exatamente. Foi o grande presente do aniversário, né? A Revolução de 25 de janeiro. Muita coincidência, obviamente. Você sabe, essa barba aqui também é por causa disso. Olha, Eu fiz aqui. Quando bateu 25 eu não vou cortar mais. que bonito. Até vir democracia. O bigode foi por causa do 25 de abril em Portugal. Olha aí. Tá, ficou. Agora a barba, Ficou bonito. na hora que arrematar o processo lá no Egito, eu corto a barba. Então, eu nasci aonde? Numa cidade chamada Port Said. Port Said é a boca do canal de Suez. Então, e 42, plena Segunda Guerra Mundial. Então, eu nasci na plena Segunda Guerra Mundial, numa cidade chamada Port Said, No canal gargalo de da Suez, coisa. quando o Egito era ocupado pelos ingleses desde 1882. E por que os ingleses ocuparam o Egito a partir de 1882? Porque o Egito, há 7 anos antes, havia inaugurado o canal de Suez. E o canal de Suez foi inaugurado como uma companhia binacional. Tipo Itaipu. Egito e Inglaterra. Não, Inglaterra e a França. Binacional no território egípcio. Óbvio, isso criou uma revolta interna, né? E a Inglaterra não confiava na força da França, então resolveu tomar a iniciativa. Nós vamos cuidar do canal de Suez para nós dois. Ocuparam o país como um todo. Muito bem. Então, quando veio a Primeira Guerra Mundial, portanto, muito tempo antes de eu nascer, de 1914 a 1918, a Inglaterra e a França sempre eram amigos, aliados, eram países fortemente emergentes e já estavam no auge, né? Enquanto que a Alemanha e os turcos, o Império Turco-Otomano, estavam em queda. Então, os ingleses procuraram os líderes árabes, governantes árabes, e falaram, o que vocês acham? Se vocês nos apoiam nessa grande guerra, que nós vamos entrar agora contra a Alemanha e contra a Turquia, todos vocês árabes serão independentes do Império Turco-Otomano. E os árabes acreditaram. Os árabes acreditando, aconteceu a guerra e, de fato, a Inglaterra e a França honraram o compromisso. O mundo árabe tornou-se livre do Império Turco-Otomano. O que não foi dito, né, é que essa constituição serão ocupados e colonizados pela Inglaterra e pela França. Muito bem. Então, nós estamos falando de uma época muito triste e que se estendeu, né? Criaram a Liga das Nações, os 4 países que ganharam a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra, a França, a Rússia e os Estados Unidos, criaram a Liga das Nações, que hoje é chamada a ONU, a Organização das Nações Unidas. Mas a Liga das Nações, tanto quanto a ONU, tem um papel: legalizar os desejos dos que ganham as grandes guerras. Só isso. Para dar o caráter institucional, né, de todas as iniciativas e decisões que eles tomam. Então, o mapa do Oriente Médio ele foi desenhado logo após a Primeira Guerra Mundial. Né? Papel e lápis no mapa. Se você olhar os estados que foram criados, a linha reta. O mundo inteiro, as divisas entre um país e outro, é um rio, é um mar, é um lago, é uma montanha, um deserto. Né? São obstáculos naturais. Esses que faziam a divisa entre países. Né? O mundo árabe não. São linhas retas, né, feitas no mapa de fato. Muito bem. Então, o tempo passa, o mundo árabe ocupado militarmente pelos ingleses e franceses, né? A importância do petróleo começa a partir da Primeira Guerra Mundial, o que levou a esses 2 países a
elaborar esse plano, esse acordo falso com os árabes, e depois, então, começa a dominação e os acordos com as famílias governantes daqueles países. Então, imagine, por exemplo, em 1922, criaram um país chamado Arábia Saudita. Foi fundado em 1922. A Arábia Saudita, dois países juntaram num só e deram para uma família chamada família Saud. Então, saudita é da família Saud. Que nem, por exemplo, alguém... que leva o nome de uma família. De uma família. Que nem, por exemplo, né, Estados Unidos me dá o Brasil, eu chamo isso aí de Habiblândia. É o meu país. Foi assim que o mundo árabe era tratado pelo Império Britânico na época. Começa então a partir daí. Então eu nasço em 1942, no dia 25 de janeiro, plena Segunda Guerra Mundial, né? E começo a crescer o Canal de Suez ocupado militarmente, cresço vendo movimentos populares pela resistência contra a ocupação britânica, e começo desde criança a aprender na escola que esse é um crime contra o povo egípcio. Quando meu pai, um homem simples, né, me viu milagrosamente, porque nunca foi de meu hábito, mas por azar, naquele ano, e foi o primeiro da classe. Ele? Eu. Você? Eu fui o primeiro da classe por azar, porque nunca foi meu hábito, né? Eu sempre fui um estudante comum, médio e tal, curtia mais coisas de alegria, de arte, coisas assim, e não era um CDF, não, nunca foi. Mas naquele ano, por azar, fui o primeiro da classe. Meu pai ficou tão emocionado. Que idade você tinha? 11 anos. Meu pai ficou tão emocionado, aí ele trouxe para mim um presente. Meu pai tinha 12 filhos e filhas. Então, sacrifício para criar esse exército de meninos e meninas. Então, com todo o sacrifício, trouxe para mim um presente. Disse: menino, você merece. Tó, comprei com sacrifício, mas você merece. Falei: que é isso aí, pai? Uma camisa inglesa. Ah, é? Aí eu abri e falei: pai, que pano é este? Esse algodão inglês, filho. Falei: pai, essa camisa nunca foi inglesa. Menino, que é isso? Você está me chamando de mentiroso? Eu falei: não, pai, não é isso. Me desculpe. Eu sei que essa camisa veio da Inglaterra, mas nunca foi inglesa. Esse algodão é nosso, pai. Esse é o suor do agricultor egípcio. Você já fazendo a cabeça do... Tá. Não, porque alguém já me orientou nisso, né? Eu tinha 11 anos, mas foi informado sobre isso. E meu pai não sabia disso, coitado, né? Mas a sua família, você depois vai contar, a sua família é de gente lutadora. Todos. 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 Portanto, ligados... Exato. Seja da Irmandade Muçulmana, seja do lado dos comunistas. Isso, ali a tua família é uma espécie de representação da resistência egípcia desde sempre. Exatamente. E o seu pai era o quê? O meu pai era trabalhador liberal, né? E a preocupação dele era criar esse monte de filhos. Mas ele era mais ligado à Irmandade ou ligado aos comunistas? Era mais ligado à fraternidade. À fraternidade. O nome correto, na realidade, é a fraternidade muçulmana, e não a Irmandade. Porque a Irmandade pode ser até máfia, né? São irmãos, mas a fraternidade, né? O nome já está definindo a linha, inclusive, né? Mas então, aí veio a camisa e você mostrou para ele o que aí que era. Meu pai, expliquei para ele: mas menino, mas quem te disse isso? Falei: meu professor na escola. Qual é o nome dele? Aí dei o nome dele. De madrugada ele saiu, né? E foi lá na escola, lá esperando a escola começar, à procura do professor fulano de tal. Chegou o professor, o porteiro lá da escola: é esse professor, seu fulano? Tá bom. Ô, professor, vem cá, por favor. Eu tenho um filho aqui na escola e ontem eu dei para ele um presente assim assado, e ele me disse que essa camisa nunca foi inglesa e que ela é egípcia e que ela é o suor que está sendo roubado, né, pelos ingleses. O senhor disse isso a ele? Sim, senhor.
Então Luiz Felipe, como é? É verdade. Aí explicou, né? Meu pai chorou.